Boa noite! Boa noite, Cleice. Boa noite. Gente, nós estamos aqui hoje com mais uma aluna habilitada na Fortunato. Tirou carteira no início desse ano, tem pouco tempo de experiência. Verdade. E gostei de ouvir aqui que já está dirigindo, não deu desculpa, tá? Que tem gente que tira carteira e dá desculpa e não dirige. E carteira, falando com ela que carteira é para dirigir, né? Então a Cleice veio compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho da experiência dela no processo de habilitação na Fortunato. O processo dela foi muito rápido, né, Cleice? Foi muito rápido, porque na verdade ela não começou na Fortunato. Mas graças a Deus aqui ela teve um bom resultado e veio contar para vocês hoje. Espero que ajude vocês aí que estão no processo, vocês que vão fazer exame essa semana. Tem muita gente aí que o processo vence essa semana, né? E tá indo aí ter a sua última chance. Então, desde já eu desejo que boa sorte, que Deus abençoe todos vocês que irão fazer esse exame, tá? E a gente já sabe que para alguns vão dar certo e para outros não, né? Nem todo mundo vai ser aprovado. Mas você pode ter certeza que Deus está no controle de tudo, que Deus sabe de todas as coisas. Se for o seu momento, você vai passar. Se não for a hora, Deus tem um tempo determinado, né, para todas as coisas. A gente só não pode desistir. Um processo vencido não quer dizer o fim das coisas, né? Então, assim, você já passaram inúmeros alunos pela Fortunato que o processo venceu e a pessoa começou novamente, tirou sua carteira. Até porque o tempo do processo de habilitação ele é pouco. Ele é pouco porque as pessoas elas não param a vida delas para poder tirar a carteira. Elas têm toda uma vida, né? Uma casa, uma faculdade, um trabalho. Então, conciliar tudo. E tem também a questão financeira. Então, assim, se venceu, se o seu processo vencer, não abaixa a cabeça, não desanima. Levanta a cabeça, bola para cima e vamos continuar e vamos tirar essa carteira, tá bom? Então, Cleice, fica à vontade para você compartilhar com a gente aí. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz, gostaria de agradecer, tá, Viviane, pelo convite, de poder compartilhar aqui minha experiência com vocês, do processo, né, da carteira, tão sonhada carteira. E desde já, né, deixa a incentivação aí pro pessoal para não desistir, gente. É não desistir mesmo, é correr atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos. Dificuldade todo mundo tem, né? Mas quando a gente tem um objetivo, a gente corre atrás dele, né? E uma coisa que eu falei com a Viviane aqui, tudo que a gente for fazer, a gente consagra o Senhor antes. É importante, né? Colocar o Senhor na frente de todas as coisas que a gente for fazer, porque com certeza vai dar certo. Tem um tempo para todas as coisas. Então, o tempo certo, o Senhor nos abençoa, entrega a bênção na nossa mão. Então, o meu processo, né, de habilitação, eu comecei em uma outra autoescola, né, fiz todo o processo em uma outra autoescola. Então, como eu trabalho no hospital, eu trabalho à noite, minha carga horária é 12/36, então meu horário é noturno. Sou mãe, sou esposa, trabalho na igreja, tenho alguns, né, compromissos na igreja, sou líder de adolescentes, né, onde eu congrego. Então, assim, muitas coisas, né, líder do Ministério de Louvor, muitos afazeres. E o que aconteceu durante o meu processo? Eu paguei a autoescola toda e quando eu fui, né, para fazer aulas de legislação, eu demorei muito fazer as aulas de legislação, porque eu dei prioridades a outras coisas, achando que o tempo não iria passar rápido, né? E o tempo tá passando assim em cima da cabeça da gente. E aí o que acontece? Quando eu fui tinar pra lembrar, falei, gente, eu tenho que ir pra autoescola. Assim, o tempo restava muito pouco. Aí mandei mensagem na época, né, pro instrutor, né, que fazia a parte da legislação. E aí ele falou assim, ó, se você correr, mas correr muito, vai dar tempo ainda de você fazer a última banca em dezembro. E aí, minha filha, eu lembro que eu arrumei um desespero total para fazer essas aulas, Viviane, e deixava o menino com mãe, com pai, com tio,
para dar conta de fazer as aulas, porque eu não tinha feito, né, a carga horária que tem que fazer. E aí corri contra o tempo, fiz as aulas, fiz a prova, né, lá na UAI, né, a prova que tem que fazer. E aí a gente começou, enfim, as aulas de rua, né? Então foram 20 aulas, o total que eu fiz foi as 20 aulas, que é o tempo exatamente que deu para ser a última banca em dezembro. Que eu fiz, que a última banca, acho que foi o quê? 30, 31? Eu não lembro. Não, é antes do Natal que tem a foi última antes banca. do Natal, pois é, a última banca. Então, assim, fiz somente as 20 aulas e fui pro dia do exame. Gente, eu não tinha noção, quando eu entrei na autoescola, eu não sabia dirigir, porque eu nunca tinha pegado um carro. Aonde eu ia, meu esposo me levava, meu pai me levava, a gente pagava o Uber, ia de ônibus, então assim, aquela comodidade toda, e eu não tinha interesse de aprender a andar sem carteira, até mesmo porque eu falei assim, não vou andar errada desse jeito, sem carteira e tal. E aí, eu entrei na autoescola sem saber nada, onde que era o acelerador, onde que era a embreagem, passar a marcha, então, meu Deus. E aí, entrei na autoescola sem saber nada, e aí fiz as 20 aulas e fui pro dia do exame. Gente, o dia do exame, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele monte de gente, parece que tinha mais de 1000 candidatos pra fazer, eu falei, meu Deus do céu, eu olhei assim, falei, gente, e aquilo, o nervosinho, só quem passa pela banca sabe como é que é, né? Só quem passa por esse processo sabe como é que é. O nervosismo às vezes bate e atrapalha um pouco a gente também. E aí eu fui para esse exame. Meu exame não foi muito dos bons, gente. Foi muito, muito difícil e pesado. Eu não sei se algumas pessoas que estão assistindo a live aí vão entender. Mas assim, eu senti que tinha um pouco assim, um peso espiritual, assim, que o meu corpo sentiu, assim, no dia. Né? Além de ter toda aquela coisa material, aquela pressão toda, eu senti muito a questão espiritual também, né? Eu sou evangélica, então a gente preza muito por esse lado também. E aí, todos que foram nesse dia comigo tomaram pau, então quando eu já entrei dentro do carro, né, os examinadores que estavam lá, já estavam, né, eu acho que já estavam também cansados, porque pelo tanto de gente que tinha. Então, assim, a minha experiência não foi boa, eu não lembro o nome deles, né? Não lembro, eu não tive uma recepção muito boa. Quando eu entrei dentro do carro, então já estava muito nervosa. E aí fomos pra rua e dali foi um desastre total. O carro morreu e tal. Eu não chorei. Quando eu saí, ele falou assim, tenta da próxima. Beleza, eu saí com o papelzinho na mão. Eu não chorei na hora, porque o meu corpo doía inteiro. Eu fiquei assim, no dia que eu saí do exame, eu fiquei assim, praticamente deitada. Falei, mãe, pelo amor de Deus, ora pra mim, porque eu tô muito ruim, meu corpo tá todo doendo. Que coisa estranha que eu senti e tal. Minha mãe falou, minha filha, não desiste não. Na próxima vai tentar e vai dar certo. Eu falei, não vou desistir. E aí a gente passou o mês de dezembro, passou janeiro. E aí o que acontece, gente? Nesse meio tempo, a minha pauta venceria dia 31 de dezembro. Era a última. Então, eu fiz a última banca e falei, meu Deus, é a última banca que eu vou fazer e eu preciso de passar nesse exame e não passei. E aí, o que me restava nesse período? O que me restou, né? Depois de ter tomado o primeiro pau, o que me restou? Ter fé, né? Falei, Senhor, tá nas suas mãos. Se o Detran vai prorrogar ou se não vai, eu não sei, mas o Senhor sabe, né? Tem toda a questão, né, gente, do dinheiro. A gente sabe que tem todo um dinheiro que a gente investe naquilo ali. Muitas das vezes a gente pega emprestado com alguém, né? Você deve ter ouvido histórias disso, né, Viviane? Pegar emprestado com alguém que às vezes não tem ali. Então, assim, tem todo um dinheiro envolvido nisso. A tendência é ficar frustrado mesmo quando a gente ouve que não conseguiu. E aí me restou foi a fé mesmo. Falei, Senhor, eu vou orar. E se Deus quiser, né, o Detran vai prorrogar, porque ninguém sabia ainda. Eles, né, dão uma resposta mais pro final do ano para as autoescolas. E aí eu falei assim, tá na mão do Senhor. E aí, quando deu o final do ano, as meninas me mandou uma mensagem, falou assim, ó, prorrogou sua pauta para mais 90 dias, 3 meses. Então eu tinha janeiro, fevereiro e agora março, pra gente
né, pra me fazer. E aí passou janeiro todo, eu não mexi com a autoescola. Meu coração fechou de uma maneira para a autoescola que eu estava. E eu comecei a orar e pedir ao Senhor direcionamento, né? Eu falei, Senhor, me dá uma direção, o que que eu vou fazer? Eu não tô sentindo vontade de ir na autoescola onde que eu estava. Meu coração fechou de uma maneira assim. E aí eu falei, Senhor, o Senhor vai me direcionar para onde que eu vou agora? Porque eu não sabia para onde ir. Já tinha visto a Fortunato no Instagram, mas não conhecia os instrutores, né? Não conhecia ninguém da Fortunato. E aí, como eu entrei também sem conhecer, mas assim, o Senhor me direcionou, eu orei e pedi o Senhor um direcionamento. E então, assim, nesse período dessa carteira, eu passei por muitas coisas, né? E teve a perda da minha avó também, nesse período eu perdi a minha avó, que era uma das minhas grandes incentivadoras. Toda vez que eu falava com ela, a primeira banca que eu fui fazer, eu falei com ela assim, vó, tô indo lá fazer exame. Aí ela me falava assim, ô minha filha, você vai com fé, mas você chega lá, você não vai fazer nada, quem vai fazer tudo é o Senhor. Ela falava assim comigo, eu falei, amém. A primeira não deu certo, mas eu falei assim, Senhor, tá nas suas mãos, o que o Senhor fizer pra mim, tá ótimo, e vamos. E aí, eu pedi o Senhor direcionamento, aí vi a Fortunato, entrei em contato, tem uma unidade bem próxima ao hospital que eu trabalho, na Israel Pinheiro, e eu vou passar ali, vou perguntar como é que funciona. E quando eu falei com meu esposo assim, eu vou trocar de autoescola, ele falou assim, você é doida, você vai trocar agora? Pra que você vai mexer com isso? Pra que você vai mexer com isso? Você já tá, seu processo tá quase vencendo, janeiro passou e você não fez nada, era um finalzinho de janeiro isso. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não vou voltar na autoescola que eu estava, eu vou trocar, meu coração tá fechado e é isso. E aí, passei na Fortunato, conversei lá com as meninas da recepção lá. Elas me explicaram como que funcionava a questão, né, de trocar da autoescola. E aí eu falei assim, eu vou trocar de autoescola. Troquei de autoescola, não falei nada com meu esposo. Falei assim, vou trocar de autoescola. Troquei de autoescola. Ela falou assim, tem um instrutor que você já viu ou que você conhece, que você queira fazer aula? Eu falei assim, ó, não conheço ninguém aí. Eu vi a foto do Antônio. Vi a foto do Antônio no Instagram e falei assim, eu quero esse aqui. E aí ela falou assim, esse é o Antônio. Eu falei, então vai ser ele que vai ser meu instrutor. E aí, comecei em fevereiro as aulas lá na Fortunato. Desde quando eu comecei o meu processo na Fortunato. Desde a recepção, né, as meninas muito acolhedoras, Franciele, a Macié, as meninas uma gracinha, me acolheu muito bem. Tudo que eu precisava, né, no WhatsApp elas me respondiam, todas as minhas dúvidas que eu precisei, as meninas me ajudou demais. O Antônio também, né, foi muito receptivo comigo, me ajudou demais, gente, no processo, porque a gente fica tentando, não que o outro instrutor não tenha me ajudado, me ajudou sim, né, o anterior, que eu entrei sem saber nada. Então, quando eu cheguei na Fortunato, né, eu já sabia algumas coisas e o Antônio me passou outras coisas com a experiência que ele tinha e me ajudou demais. A experiência do Antônio, a calma do Antônio me ajudou, né, as dicas que ele me deu, coisas diferentes que eu não tinha aprendido anterior, ele né, me ensinou. Então, assim, o Antônio me passou uma segurança muito grande na troca, né, na troca que eu fiz. Então, pra mim foi ótimo essa troca, né? Foi uma coisa que eu orei e pedi o Senhor direcionamento. E vim pra Fortunato, fiz as aulas, né? A minha estágio eu falei com a Viviane, minha estágio foi muito rápida aqui na Fortunato, passei muito rápido, mas assim, eu fui tão bem acolhida, gente, tão bem acolhida, que só gratidão mesmo, né? Pelas pessoas que passaram nesse processo comigo. E aí fiz as aulas, né? Paguei 6 aulas a princípio, no início, paguei 6 aulas. E aí, quando foi chegando um pouco mais próximo, eu perguntei ao Antônio, e aí? O que você me orienta? A gente precisa de fazer mais algumas aulas. Ele falou assim, eu vou te pedir para você comprar mais 3 aulas. Eu fiz um total de 9 aulas. E aí ele falou assim, vou pedir
pedi pra você comprar mais algumas aulas pra gente só alinhar mais algumas coisas que precisa. Eu falei assim, não, tá ótimo. E aí, eu fiz as 9 aulas, o total foi um total de 9 aulas que eu fiz. E aí, fomos, e o Antônio falou assim, vou marcar sua banca. Na minha cabeça seria no início de março que eu iria fazer. Ele falou, não, a gente vai fazer dia 27 de fevereiro. Eu falei assim, mas já? Ele falou, nós já vamos pegar essa semana aqui, fazendo a aula bonitinho, e aí vai dar tudo certo. E aí, gente, a gente marcou, né, a minha prova pro dia 27 de fevereiro. E o dia que eu cheguei lá, eu não conhecia a Viviane, eu conheci a Viviane, foi nesse dia, né, da banca, né, foi a primeira banca com ela. E aí eu fui pra lá, o Antônio, né, já estava lá, fiz a baliza, bonitinho, passei na baliza. E aí a gente foi pra esperar, né, o carro sair. E tava eu e mais uma outra amiga também, que é do hospital, trabalha comigo. E aí a gente foi pra lá, pra esperar. O momento que eu fiquei ali de espera, minha experiência ali, na Fortunato, né, a minha primeira experiência foi terrível, a primeira banca. E já minha segunda experiência na Fortunato, que eu fui pra banca, gente, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu fui para o exame confiante, eu fui muito confiante, embora durante a semana que eu fiz as aulas, tinha alguns erros, e o Antônio sempre me pontuando, você não pode esquecer disso, você não pode esquecer daquilo, vamos fazer uma coisa de cada vez. E isso foi gravando na minha mente, para quando eu chegasse lá na hora do exame, eu saber exatamente o que eu precisava de fazer, né? E aí, quando eu cheguei lá, aí a Viviane tava lá, veio a Viviane com um sorriso no rosto, todo bonitão, dando pra gente um papelzinho. Eu até guardei esse papel, eu guardei o papelzinho aqui, ó. Esse papelzinho aqui eu tirei no dia, ela vem, quem faz a banca, eu acho que você entrega todo mundo, né, Vivi? Eu vou chamar até de Vivi, ó, pra você. E aí, eu peguei esse papel aqui. Eu tava lá o tempo todo orando, pedindo ao Senhor. E aí, eu tirei esse papel, que eu vou ler esse versículo aqui, que é um versículo lá em Josué 1:9, que diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando eu peguei esse papel aqui, eu falei assim, meu Deus, muito obrigado, o Senhor tá aqui comigo. Eu tive a certeza que Deus estava comigo. E Deus me deu uma calma, uma paz, gente, tão grande, mas tão grande no dia desse exame. Vocês não estão entendendo, não. Eu fui aí o Antônio, tá tudo bem, Keninha? Eu falei, tá tudo ótimo. E aí, Viviane toda carinhosa, passou um olhinho de lavanda, a gente cheirou pra gente ficar mais calmo. Gente, isso faz toda a diferença, foi o que eu comentei lá depois, né? Fiz uma avaliação lá no Instagram. Foi no Google, né? E eu comentei sobre isso. São detalhes que faz toda a diferença. Só quem faz a prova, vai pra banca, sabe como isso é importante, né? O que eu não tive na outra, eu tive aqui na Fortunato. E essa recepção, esse cuidado, essa atenção da Viviane de estar ali, né? Ela como dona, né, da autoescola, eu quero até te parabenizar por isso. Talvez para você é uma coisa tão simples, mas pra gente que tá ali é algo muito, mas muito importante mesmo. Então, assim, eu fui muito bem acolhida, pra mim aquilo ali foi essencial. Os louvores que estavam, né, que a Viviane deixa ali tocando, os versículos, então assim, é o Senhor falando conosco o tempo todo. E quando eu entrei pra dentro do carro, eu fui muito confiante, né? O instrutor, o examinador que estava lá dentro, né? Muito tranquilo também, né? Me deu bom dia e tal. E ele falou que na hora que você estiver pronta, Cleice, a gente vai começar, né? Você pode começar o seu exame. E assim foi. Eu entrei no carro e falei, Senhor, lembrei das palavrinhas da minha avó. E aí eu falei assim, Senhor, vai ser eu e o Senhor agora. Toma a direção desse carro, me dá a paz, a tranquilidade. Toda vez que eu orava, eu pedi ao Senhor para me ajudar, né, a ter agilidade, me ter a atenção que eu precisava, me ajudar com os... Gente, ora, pede ao Senhor. Qual é a sua dificuldade? Apresenta ao Senhor, não tem vergonha de falar, Senhor, meu pé é muito pesado, me ajuda a ter esse pé leve. É assim que a gente tem que falar, porque Deus é o nosso amigo, então assim, eu aprendi assim, né? Então a gente tem que falar com o Senhor aquilo que
que tá ali no momento e tal. E aí eu orava, pedi ao Senhor, me dá destreza, controle de embreagem, que era um medo, eu acho que é um medo que a gente vai conversar com todo mundo. O pessoal tudo tem medo do controle no morro, a ré. Então, assim, a gente sabe que são desafios. E aí eu orava, apresentava ao Senhor os meus desafios, né? As minhas dificuldades que eu tinha, eu apresentava ao Senhor, Senhor, eu tô com dificuldade disso, me ajuda. E aí fui fazer, gente, foi literalmente, eu não tava nem lembrando que tinha 2 examinadores dentro do carro, parecia que não tinha 2 pessoas lá me avaliando, parecia que era só eu e Deus mesmo. Eu fui, fiz tranquila tudo que eu precisava de fazer, o controle, a ré, foi tudo assim, maravilhoso. Cheguei, encostei o carro, e aí ele falou assim, pode guardar lá fora que a gente vai te avaliar. E aí eu fiquei ali fora, ali, falei, Senhor, tem misericórdia. E aí depois ele me entregou e falou, parabéns, Cleice, você conseguiu. Eu falei, glória a Deus, né? Então, assim, gratidão, Senhor, primeiro, né? Porque tudo é por Ele, né? Para Ele são todas as coisas. Gratidão, né? As pessoas que me apoiaram, minha mãe me ajudou demais nesse processo. Minhas irmãs, né? Meu esposo, meu pai, minha família toda. Me ajudou demais nesse processo, né? A carteira pra gente, eu poderia ter tirado mais tempo, hoje eu tenho vou fazer 34 anos, poderia ter tirado mais tempo, mas como a gente tem assim, eu tinha meu pai pra me levar onde eu queria, eu tinha meu marido pra me levar onde eu queria, então a gente acaba ficando, né, ali confortável, né, confortável. E aí meu marido sempre falava assim, você precisa parar de depender de mim. Aquele jeitão dele, quem conhece meu esposo sabe, aquele jeitão dele todo de falar, mas ele queria me incentivar, né, dessa forma. E aí eu falei, tá bom, eu vou tirar minha carteira, eu vou tirar. Então, assim, pra mim foi essencial. E aí eu vi a mão de Deus em todos os detalhes, né, e vi que foi um direcionamento que o Senhor me deu mesmo, de trocar de autoescola, né, a experiência que eu tive na Fortunato, né, foi só o mês de fevereiro, mas que valeu, né, para toda a experiência, né, todo o processo desde o início que eu tive, né, se eu tivesse, quem dera se eu tivesse vindo antes para Fortunato, né? Então, se você tivesse vindo antes, você teria participado do workshop. Pois é, ela me perguntou, você participou do workshop? Eu falei, não participei do workshop. Você foi na terapeuta? Não fui na terapeuta. Inclusive, no dia o Antônio falou assim, procura a terapeuta, é muito bom. Só que como já tava na semana, eu falei assim, não vou procurar, mas, né, eu sei que a Fortunato tem isso. Tem a terapeuta, né, que dá toda a atenção para os alunos. Tem o workshop que a Viviane faz também, que é muito bom, que ajuda, né, a gente. Então, assim, eu não participei disso, mas os alunos que estão aqui, gente, participa. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, vai agregar muita coisa, né, com certeza, para os alunos que estão chegando, que estão no processo aí. Essa semana é a última, né, para quem estava vencendo o processo igual o meu venceria agora 31, né, e glória a Deus. Mês de fevereiro eu consegui minha habilitação. Minha carteirinha já chegou. Ela perguntou assim, sua carteira chegou? Eu falei, já. Já tá dirigindo? Já estou dirigindo lá no meu bairro. Eu moro lá de lá da ponte, na Nova Niterói. Eu moro no Vale do Sol 2. E aí eu peguei e já estou, né, dirigindo. Então, assim, minha experiência foi muito boa. Então, assim, o conselho que eu deixo pra vocês que estão assistindo a live, gente, consagra ao Senhor tudo que vocês foram fazer, né? Tudo que a gente consagra ao Senhor, que a gente apresenta ao Senhor, não dá errado, dá certo. Ah, mas você não passou de primeira. Não importa, mas foi a experiência que eu tive. Tem pessoas que precisam de passar a experiência. Foi a experiência que eu tive pra mim estar contando aqui também, pra me ver que eu sou capaz de não desistir, né? Se eu fosse olhar as dificuldades, que como eu entrei na autoescola sem saber nada, no início me deu um pavor tão grande que eu não conseguia fazer o controle no morro, nem o carro voltava, o carro morria. E assim, aquilo foi me dando um desespero tão grande. Eu falei assim, eu não vou conseguir. Aí por um momento eu falei assim, eu vou desistir da minha carteira. Eu não vou fazer mais, eu vou parar por aqui. Pensei nisso. Porque é normal, nós somos seres humanos, né? E a gente, nas primeiras dificuldades, né, Viviane? A gente quer parar, quer desistir. É mais fácil, né? É mais confortável pra gente parar, pensar em parar. E aí, eu falei assim, meu marido, você não pode ficar dependendo de mim. Você tem que tirar essa carteira sua.
E aí eu falei assim, meu Deus, aí eu comecei a orar. Eu falei assim, eu tiro esse medo de mim, porque eu tava começando a ficar com medo de pegar o carro. Eu comecei a ficar com medo de pegar o carro, de ter que fazer o controle no morro, pra você ver que coisa, né? Não. E aí eu lembro que, e assim, pra cada período, né, desse aí, tinha uma canção que o Senhor me marcava. E aí quando eu fiquei com medo, né, de ficar e querer desistir, e aí eu peguei uma canção, né, que fala assim, que o medo não vai me parar. E eu comecei a cantar essa canção. Lá em casa, quando eu orava, eu cantava essa canção, ela fala assim, ó. O medo não vai me parar, o grande eu sou comigo está, se mesmo em meio ao... Então, aí eu começava a cantar essa canção, né, em frente ao mar, eu tenho que atravessar, o medo não vai me parar. E eu começava a cantar essa canção e eu falei, Senhor, o medo não vai me parar, não vai me bloquear, eu vou conseguir. E aí, o medo foi embora, eu consegui, né, fazer, aí o medo foi embora, eu comecei, né, fazer as aulas de novo e deu tudo certo. E aí, no final, pro final agora ficou uma canção, que eu até postei no meu Instagram, que é só o começo, né? Que ao olhar para trás, lembro de tudo que passou e venho agradecer que comigo estava. Então, uma canção que eu gosto demais, né? Que ela fala assim, hoje eu sou quem eu sou, porque a tua mão, né, me acompanhava. Então, é sempre o Senhor mesmo que está conosco, que nos acompanha, que nos orienta, que nos ajuda, né, nos momentos difíceis. E é isso, né? É não desistir. A gente que é mulher, você é mulher que tá aí na nossa live aí assistindo, não desiste. Eu acho que pra gente que somos mulheres, né, Viviane? Às vezes tem um pesar a mais, porque a gente é mãe, a gente tem trabalho fora, a gente tem que trabalhar fora, a maioria eu acredito que trabalha fora, né, que nem eu trabalho fora. Tenho 2 filhos, então a gente tem que cuidar da casa, no nosso serviço, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Então a gente tem um peso maior, né? Então o que eu quero dizer pra vocês, não desistir mesmo, correr atrás. Meu marido fala que a habilitação é algo que é pra vida inteira, é algo que você vai conquistar que é pra vida inteira. Então realmente é pra vida inteira, essa liberdade de você pegar. Tinha dia que lá em casa, a gente tem um carro e tem a moto. Tinha dia que meu marido saía na moto, o carro ficava em casa. Eu não tinha carteira, o carro ficava ali, eu tinha que andar de Uber ou de ônibus, entendeu? Então, assim, a carteira é algo pra vida inteira. Então, hoje eu posso, né, ele às vezes tá na moto, que eu preciso de estar com os meninos, e aí eu posso ter a liberdade hoje de pegar o carro, de andar, de poder fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então, essa liberdade, né, que a habilitação acho que dá para qualquer pessoa, para todo mundo. Isso é muito bom. Esse pensamento aí que ela teve, né, no meio do caminho, uma pessoa que conhece, ó, para vocês verem, pessoa que conhece a palavra, que tem fé, mas esse processo é tão complicado que até quem tem fé, que conhece a Deus, chega num momento, sim, abre a boca e fala, eu vou desistir, né? Mas quando você está sempre em busca, Deus, Ele te levanta, Ele renova suas forças, né? É tipo assim, mulher, gente, a tal da mulher, igual ela falou aqui, que tem inúmeros desafios, inúmeras funções. É pesado para mulher, sim, mas eu vejo como que as mulheres são fortes. Como que as mulheres são fortes. Elas abraçam vários papéis e por mais que em algum momento comece a se sentir um pouco cansada, comece a sentir o fardo ali, daqui a pouco ela respira fundo, levanta a cabeça e segue. E se você tem Deus, se você está sempre em busca de Deus, se não tem como você não ver essa mão dele te acompanhando, essa mão dele te sustentando. Verdade. Tá? Então, e uma coisa, gente, eu nunca comentei isso aqui na live, mas ultimamente tem mais mulheres tirando carteira do que homens. Esse ano, mês de janeiro e fevereiro, março não acabou ainda, né? Mas janeiro e fevereiro, todos os 2 meses,
o número de mulheres foram maior do que o número de homens se habilitando. Que maravilha. Entendeu? Isso é muito bom. É isso aí, mulheres. Vamos pra cima, vamos tirar nossa carteira, ser dependente, né, nessa questão, né, de a gente ter, né, o acesso aonde a gente quiser ir. Isso é muito importante. O segredo é não desistir mesmo, né, batalhar, correr atrás. Tudo é com muita dificuldade mesmo, é com o suor do nosso trabalho. E são experiências, né? As coisas que acontecem, o não que a gente recebe, uma porta que se fecha aqui, são tudo experiências pra gente contar lá na frente. Se a gente, na primeira não que a gente receber, ou né, nas primeiras dificuldades que a gente enfrentar, nós desistirmos, né? A gente não vai alcançar os nossos objetivos, os nossos alvos, né? Então, o segredo é não desistir mesmo e consagrar o Senhor, né? Fé, ela move montanhas, né? A Bíblia fala que a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma coisa bem pequenininha. Então, assim, é fé mesmo nos mover, é entregar ao Senhor o nosso caminho, né? A nossa vida, entregar a nossa vida ao Senhor e confiar que Ele vai fazer sim o melhor. Ele sempre tem o melhor, né? Pra nós. A gente pensa de uma forma e o Senhor, Ele vê lá na frente, né? Então, a gente deixar Deus direcionar mesmo. Talvez se eu não tivesse ouvido ali, né? Se estivesse tão sensível à voz de Deus ali, eu poderia, talvez, não ter saído da autoescola, ter continuado lá. E aí, estava tentando aí num processo que talvez não teria dado certo, né? Mas eu estava sensível e ouvi a voz de Deus, né? O direcionamento que Ele estava me dando ali naquele momento. E deixei Ele conduzir a situação mesmo. E foi, né, sensacional, foi uma experiência maravilhosa, né, que eu tive, né, com a Fortunato. E eu falei com a Viviane até feliz porque vai abrir uma unidade, vai ter, né, uma unidade lá no Vila Isa, gente. Então, né, o pessoal que tá aí, eu indico a Fortunato para todo mundo. O pessoal que é da Nova Niterói aí, é muito bom. Se vocês, né, pode procurar lá. Assim que começar, a Viviane vai postar aqui no Instagram. Quando for a inauguração, né, vai estar no Instagram pra gente, né, acompanhar. Então é uma oportunidade para quem mora lá de lá, né, ter a Fortunato. Vai ser um prazer. E eu tenho certeza, assim como a minha experiência foi muito boa, né, vocês que vão chegar, que estão chegando também, vai ter uma experiência sensacional também, né, com a Fortunato. Em nome de Jesus. Isso aí. Vai dar certo, vai abrir logo, se Deus quiser. Pessoal, por falar na loja do Vila Isa, já está tudo pronto, já está tudo aprovado pelo Detran, tudo ok. Só estamos esperando o Detran publicar no Diário Oficial. Assim que ele publicar, a gente está vigiando todos os dias, a gente confere ali umas 3 vezes no dia. Assim que publicar, já estamos liberados. Então, assim, a qualquer momento. Então, você que tem interesse em tirar carteira nessa unidade do Vila Isa, você já pode chamar no direct do Instagram aí, passar para vocês passar para nós o seu contato, que assim que for inaugurado também a gente manda aí no WhatsApp, tá bom? Aqui, o seu esposo, eu acho que ele tá mandando uns convites aqui, pode aceitar? É esse aqui, Timóteo? Não, Tiano aqui, né? Eles devem estar tentando entrar na live, mas esse aqui é o meu pai, esse é o Tiano. O Tiano tá fazendo propaganda pra autoescola já, tava lá, vem ser feliz com a autoescola, Fortunato. Isso aí. Vou te contratar pra fazer marketing pra Fortunato. E o seu esposo já conhecia a Fortunato antes? Então, eu acho que ele já tinha visto pelo Instagram também, né? Mas quando ele também se habilitou, há muitos anos atrás, ele fez, né? Não foi na Fortunato. Mas já conhecia já também. Mas eu acho que o medo dele foi durante o processo, ele falou assim, já tá quase finalizando. Essa menina vai trocar de autoescola agora, vai pegar outro instrutor, vai pegar outras... Como assim, né? Eu acho que ele ficou preocupado também. Mas não tinha erro não, gente. Não deu erro. Errado ele não estava. Ele estava indo pela lógica. E você estava indo pelo espírito. Exatamente. Eu estava numa direção. E ele estava na lógica, né? Então, assim... as coisas de Deus não é lógica, né? Não é lógica, gente. Não é lógica mesmo. A gente entende disso que não é lógica. Então, a minha experiência ali foi sensacional, né? Só gratidão mesmo a Deus, né? E é isso. Eu tenho certeza que todos os alunos que passam por ali, né, pela Fortunato, devem ter uma experiência boa para contar, né? Do acolhimento, dessa segurança que a autoescola passa, né? Que o instrutor
me passou, né, durante as aulas ali. Foi muito pouco tempo com o Antônio que eu tive, não conheci o Antônio. E logo depois, quando eu comecei a fazer a escola com o Antônio, conversando com o Antônio é pai de uma enfermeira que trabalhou comigo, né, num hospital particular aqui em Valadares. Eu já conhecia a filha dele, conheci primeiro a filha dele, e depois ele veio me falar, né, que era a filha dele e tal. Mas eu não conhecia o Antônio, e conheci ali, né, o Senhor me mostrou a foto dele e eu fui, né, poderia ser outro, poderia, mas foi o Antônio. O Senhor tem meios, né, de trabalhar, e muitas vezes a gente não entende algumas coisas, mas foi muito bom, né? O Antônio passou uma calma, uma tranquilidade, muito boa a experiência, né, que ele tem, e isso fez toda a diferença, né, no meu processo de habilitação. Então é só agradecer mesmo a Deus, gratidão. E é o meu conselho que fica para vocês: consagre ao Senhor tudo que vocês fizerem, consagre ao Senhor. Os meninos que vão fazer banca, né, esse final de semana, quinta e sexta são dias. Essa semana vai ter exame no sábado também. Olha aí pra você ver. Para Então, atender a demanda. A demanda. É quinta, sexta e sábado, então, né, gente? Então, quinta e sexta e sábado. Com certeza a Viviane vai estar lá, porque eu acho que em todas ela vai. Não consigo ficar quieta na autoescola com os alunos na banca. Isso é muito importante, isso é muito bom, né? A credibilidade, né, que ela tem de estar ali, né? Essa confiança que passa mesmo pra gente que tá ali. Isso é muito importante. Então, assim, vocês que vão pra banca aí, né, ou você que tá assistindo a live sabe que alguém que vai estar, né, dá uma palavra de incentivo, né, pra essa pessoa, e consagra o Senhor, pessoal. Tudo que vocês vão fazer agora, consagra o Senhor, fala com o Senhor: Senhor, eu tô indo pra última banca, né, a minha última oportunidade, quem sabe a sua última oportunidade, né, entrega ao Senhor, né, seja sincero diante de Deus, e Deus conhece as nossas necessidades e as nossas dificuldades, e com certeza a gente vai ter um número bom de aprovação aí, em né? nome de Jesus. E os meninos vão conseguir aí, né, conseguir a carteira na última banca aí, pra não vencer, porque senão vai ter que começar o processo todo de novo, gente. E só de pensar que a gente tem que, né, e se caso você que tá assistindo aí não conseguir, né, e precisar de fazer o processo, faça, não desiste, tá? Não desiste. Vai ser uma experiência para você contar lá na frente também. Senhor, Ele abre portas, Ele abençoa. Às vezes você pode pensar assim: mas eu não tenho mais condições de pagar. Senhor, abre caminhos, tá? Pode ficar tranquilo, o Senhor provê todas as coisas. Então, assim, se não for dessa vez, a gente vive pela fé, gente. Se não for a fé, não dá certo, não vai mesmo pela frente. Então, assim, é pela fé mesmo que a gente vive. Então, é isso. É fé, entregar ao Senhor. Na hora que você entrar no carro, pede ao Senhor: Senhor, esteja comigo aqui, e vai dar tudo certo. Já deu certo, em nome de Jesus. E se o seu processo vencer, você que é aluno da Fortunato pode e deve participar do próximo workshop. Vai acontecer dia 5 de abril. Tá? O workshop é no sábado, de 8h30 da manhã até 1h da tarde. Ah, Viviane, mas venceu e eu não vou começar agora novamente. Não tem problema. Vai lá, confia em mim. Aqui não tem como te falar como que vai ser a sua experiência no workshop, porque para cada aluno a experiência é única. Tá? Não tem como explicar o que é o workshop. Então, se você sentir no coração e de participar, mesmo com o processo vencido, manda mensagem para a gente fazer sua inscrição. Lembrando que para aluno da Fortunato é gratuito. Você recebe material, tudo de forma gratuita, tá? E uma dica que eu quero deixar para vocês aqui, e antes da dica, você canta muito bem, você é cantora? Você tem uma voz bonita, Não, eu não sou né? cantora, mas a gente faz alguma coisa aqui. Gostei da sua voz. Essa dica, gente, ela não falou em forma de dica, mas isso que ela fez de ter uma música para cada etapa do processo dela, isso faz total diferença, porque às vezes você não encontra palavras, você não sabe como conversar com Deus. É uma coisa muito simples, e por ser tão simples, tem gente que acha que não sabe, que não consegue, né? Então, entra na internet aí, vai no YouTube, busca um louvor. Eu tenho certeza que Deus vai te direcionar, vai te dar um louvor para você preencher os seus lábios com esse louvor. E tirar da mente pensamentos negativos,
murmuração, reclamação de número de aula, de exame, de examinador, porque Deus não agrada de reclamação. Deus não agrada. Então, quanto mais você é grato, quanto mais você agradece, mais a graça desce. Então, às vezes, e tem gente que tem muita dificuldade com isso. Tem gente que só vê o lado negativo. Então, começa para todo pensamento negativo, faz uma forcinha, faz um exercício para você achar algo de positivo na situação. Porque tenho certeza que você irá encontrar, tá? E busca um louvor que fala ali o que você está passando, o que você está sentindo, com palavras positivas que te coloca para cima, que te encoraja. E mesmo sem acreditar nas letras desse louvor, mesmo sem acreditar, comece a cantar, comece a ouvir, comece a repetir. Porque o nosso cérebro, ele acredita naquilo que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você repete. Ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, a partir do momento que você começa a repetir algo, mesmo sem acreditar, o seu cérebro vai começar a acreditar. E as nossas palavras, ela tem poder, né, Viviane? Então, quanto mais coisas boas a gente proferir, quanto mais coisas a gente profetizar, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, com certeza vai acontecer. Então, se você é uma pessoa que fala muita coisa ruim, muito negativa, você pode observar que as coisas realmente elas ficam negativas mesmo. Mas se você, a partir do momento, começa a proferir palavras né, profetizar palavras mesmo boas, então a gente vê que muitas coisas acontecem boas ao nosso redor mesmo, porque as nossas palavras, ela têm poder, sim. E faça mesmo se você não acreditar. Isso. Faça, só faça, tá? No Spotify, no YouTube, tem muitos áudios aí de reprogramação mental com afirmações para você escutar. Você vai fazer uma caminhada, você tá indo trabalhar, tá indo no Uber, tá indo tá indo no ônibus, tá indo a pé. Coloca um fone de ouvido, vai escutando aquilo ali, vai repetindo, vai profetizando sobre a sua vida, vai tomando posse de coisas positivas. Tá? Porque, igual ela falou, realmente, quem é negativo só atrai coisas negativas. Porque nós criamos a nossa realidade com aquilo que a gente pensa, que a gente fala. Aquilo a gente atrai, isso é fato. Né? Na Bíblia fala sobre isso o tempo inteiro. Hoje os treinamentos de coach, de inteligência emocional, tudo ensina coisas que fala na Bíblia. Na Bíblia, é verdade. Entendeu? Então é isso aí, em nome de Jesus, vai dar certo. De qualquer maneira, o que tem de acontecer, vai acontecer. Tá? E Deus está no controle de tudo, Deus não desperdiça nada. Se você está ouvindo aí e você é aluno de outra autoescola e o seu processo vencer, estamos aí de portas abertas para te ajudar. Eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave na sua vida. Tá? Participando de tudo que a gente oferece, porque aqui a Fortunato não é só um lugar para você tirar uma habilitação, porque só tirar a habilitação não resolve. Você tem que ter habilitação, mas você tem que ter segurança para dirigir, você tem que ter confiança no trânsito. Sim. E então a gente trabalha a mentalidade dos alunos, porque senão você pega a carteira e não dirige, você continua com esses pensamentos. Travado, né? Continua travado. Continua travado. Então, nós estamos aqui à disposição. Não perca essa oportunidade, se você é aluno da Fortunato, de participar do próximo workshop dia 5 de abril. Tá bom? Vou esperar vocês. E já podem se imaginando sentada aqui nessa cadeira do meu lado, contando a sua experiência. Porque isso é fé. Você já tem que imaginar qual que é a música que vai passar, qual que é o louvor que vai passar no seu vídeo de aprovação. Você já escolheu o louvor? Isso é fé. Qual que é a pose que você vai fazer lá na hora de tirar a foto? Com qual blusa você vai? Você vai com o cabelo molhado? Você vai com o cabelo escovado? Você vai com qual cor de batom para você tirar a sua foto? Né? O batom é só para as mulheres, tá, homens? Então, assim, gente, e vai imaginando, vai trazendo a memória. Ah, como é que vai ser seu depoimento? Como é que você vai contar sua aprovação? Onde que você vai dirigir a primeira vez? Qual lugar que você vai a primeira vez quando sua carteira chegar?
É isso que vocês têm que ocupar a sua mente. Trazer à memória coisas que te dá esperança, tá? Não é preocupar, preocupar a mente. Ai, meu Deus, será que eu vou passar? Qual examinador? Aonde que ele vai me levar? Será que eu vou conseguir fazer a ré? Não é preocupar. Aquilo que você preocupa, aquilo que você pensa, você atrai. Então, se você ficar pensando em algo que você tem medo que aconteça, aquilo irá te acontecer. Tá bom? Então, já dei uma palhinha aí do que é o workshop, tá? Só pequenininho, só um pouquinho assim. Mas estou à disposição de vocês para ajudar nessa virada de chave, nessa mudança de mentalidade. E estarei com vocês aí esse final de semana pra gente tirar aquela foto de milhões. Isso aí, vai dar certo. Em nome de Jesus. E aqui uma lembrancinha pra você. Aí, que lindo. Gratidão. Gratidão mesmo. Fortunato, a Deus, primeiramente a Deus, a Fortunato, né? A Viviane, que eu conheci tão pouco tempo, no dia do exame, mas assim, que ganhou um lugar no nosso coração, né? Pela atenção, pela simpatia, por todo esse diferencial que a Fortunato tem. É diferencial que a Fortunato tem mesmo, gente, porque eu fui em outra banca com outra escola e não tinha nada disso. E quando eu vim, né, pra Fortunato, eu vi esse diferencial. Hoje, inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha, e ela falando que ela tava na última banca, ela foi reprovada, ela tava, né, numa outra autoescola, mas ela ficou observando lá os alunos da Fortunato. Ela falou assim, eu vi lá a Viviane, ela falou assim, eu vi lá a dona da Fortunato, e ela toda atenciosa com os alunos e tal. Então, gente, é um diferencial mesmo, e continue, tá? Porque a Fortunato, eu acredito que não seja só um lugar de condutores, né? De propósitos mesmo, né? De abençoar a vida de outras pessoas. Então, que vocês continuem aí sendo, deixando Deus usar você, Viviane, nessa... Que nem eu falei, talvez pra você seja uma coisa muito simples, mas pra gente que tá lá, né? Né, com o coração ali aflito, ansioso, são detalhes que fazem toda a diferença. O olhinho de lavanda, a mensagem, o versículo, né? E eu vi Deus falando muito comigo através desse versículo, né? Seja forte, corajosa, e onde você for, eu estarei com você. Então eu tive a certeza, quando eu peguei o papel, eu tive a certeza, a convicção, que Jesus, o Senhor está comigo hoje aqui. E Ele me deu uma paz muito grande. Então é sobre isso, né? É sobre essa fé e sobre esses detalhes que fazem toda a diferença, que o Senhor vai, né, nos usando para transmitir na vida de outras pessoas. Nós temos todo um trabalho, né, desde a recepção ao instrutor, para o aluno chegar na área de exame e tirar sua carteira. Então a gente vê como que é importante, a gente entende a importância desse último momento ali, o aluno também ser muito bem acolhido, né? Porque eu sempre falo no meu workshop também, para você conseguir alcançar algo, para você ter um resultado positivo, você tem que se sentir bem, você tem que estar feliz, você tem que estar leve para você conseguir algo. Não é o contrário, depois que eu conseguir a carteira eu vou ser feliz, eu vou ficar leve, não. Primeiro você tem que estar leve, primeiro você tem que estar feliz, que aí isso produz hormônios positivos e os seus resultados são melhores. Então a gente tenta ali promover sim, o máximo de, trazer o máximo de acolhimento, né? Para o aluno naquela etapa final mais importante, ser muito bem acolhido para ter esse resultado positivo que graças a Deus você teve aí com a gente. Graças a Deus. Então, pessoal, nós vamos ficando aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E não esquece da tarefa de buscar um louvor e ouvir cantando, profetizando ele na sua vida, tomando posse. Tá bom? Amém. Deus abençoa cada um de vocês que ficaram aqui com a gente. E os meninos que vão fazer a prova agora, né? Entregam tudo na mão do Senhor e já deu certo em nome de Jesus. Ouça um louvor, isso ajuda, acalma o nosso coração. E é isso aí, já fico imaginando na foto, porque final de semana eu quero ver muitas fotos lá. Que eu fico acompanhando todas agora. Isso aí, gente. Fica com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau.